2 de janeiro de 1933, dia da inauguração do Tribunal de Justiça de São Paulo e de sua primeira sessão solene. A inauguração do Tribunal de Justiça foi uma festa que comoveu São Paulo toda. Autoridades do Brasil inteiro vieram e nós tivemos aqui a presença de inúmeras personalidades. O período de construção do tribunal foi um período iconograficamente muito interessante. Há muitas fotos mostrando todo o desenvolvimento da construção e se empenharam pessoalmente pessoas que o Supremo Tribunal Federal conhece bem. Por exemplo, o ministro Ladislau Herculano de Freitas, que foi ministro da Justiça, mas também ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele era secretário da Justiça à época e conferiu um prestígio imenso à festa de inauguração. A festa de inauguração do Tribunal de Justiça foi uma festa digna de um cenário europeu. Aliás, esse cenário é todo europeu, muito baseado no Tribunal de Bruxelas. As pessoas compareciam aqui de casaca, não havia possibilidade nem do funcionário ingressar sem gravata. Naquele tempo se usava chapéu, portanto havia chapeleiras, havia escarradeiras, coisas que hoje não existem nos prédios, e passaram a frequentar o Tribunal de Justiça de São Paulo os maiores nomes da advocacia. A magistratura naquela época era uma carreira nobre, era uma carreira aristocrática. Muito bem, nós estamos aqui na Praça Clóvis, em frente ao Palácio da Justiça, projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, projeto da segunda década do século passado, que teve um desenvolvimento ao longo de 20 anos para a sua execução. Portanto, nós estamos falando também de um momento especial da vida da cidade, ou seja, um momento em que a metrópole paulistana se configura, um momento em que a metrópole paulistana cria, gera a sua infraestrutura, né, as suas instituições. O Tribunal de Justiça, é uma dessas instituições relevantes, né, projetadas neste momento. Uma característica importante que mostra, sintetiza essa arquitetura do início do século XX é uma síntese, um imbricamento entre duas instâncias diversas. Uma delas, a forma, o ecletismo que caracteriza os seus elementos ornamentais, a sua concepção formal. Isso vem do século XIX. Esse ecletismo, essa preocupação formal com esses elementos ornamentais que se verificam interna e externamente, estão armados, estruturados por elementos que são extremamente novos na arquitetura paulistana. Técnica nova, técnica contemporânea, o aço e o concreto que estão presentes aí também nessa edificação. De um lado, o ecletismo remete ao passado, remete a uma tradição do século XIX, de outro lado, as soluções técnicas remetem ao futuro, ao que seria a arquitetura paulistana brasileira do próprio século XX. Então é uma síntese de transição, é um momento claro, nítido de transição que nós estamos vendo aqui e que caracterizou extremamente o trabalho do próprio Ramos de Azevedo. Em 1911, Ramos de Azevedo foi contratado para fazer o projeto do Palácio de Justiça de São Paulo. As ações foram sendo tomadas lenta e cuidadosamente. Primeiro, foi feita a seleção do local do prédio, que até então funcionara em diferentes prédios no centro, como na Rua Boa Vista ou na Rua José Bonifácio. E agora passaria a ser na Praça Clóvis Bevilacqua, ao lado da Praça da Sé. Vale lembrar que esse local não é um local qualquer. Trata-se do centro dessa cidade, do centro dessa metrópole. Do lugar aonde, a poucos metros de distância, se fundou a cidade de São Paulo. Portanto, a restauração do Palácio da Justiça
tem esse significado de retomada desse lugar simbólico fundamental para a identidade da metrópole paulistana. Diversos percalços marcaram a construção do Palácio da Justiça, das expropriações e demolições necessárias para as obras, ou mesmo a morte de Ramos de Azevedo em 1928, que levou ao encaminhamento do projeto aos seus sócios de escritório, Ricardo Severo e Arnaldo Dumont Vilares. Por conta da demora da inauguração, o próprio projeto foi sofrendo alterações. O que em princípio seriam 3 pavimentos passaram a ser 4. E em seguida foi projetado ainda um mezanino intermediário entre o segundo e o terceiro pavimento. Mesmo com todas essas mudanças, o prédio começou a funcionar em 1926, ainda sem estar finalizado. Primeiro, o Fórum Cível, e no ano seguinte, o Júri, além das 24 varas criminais e seus respectivos cartórios. Em 1932, foi feita a transferência definitiva do Tribunal de Justiça de São Paulo para o novo prédio. E em 2 de janeiro de 1933, o Palácio do Tribunal de Justiça de São Paulo pôde ser apresentado ao público. Meu pai era médico e tinha consultório na rua Venceslau Brás. E nas décadas de 30, quando esse tribunal estava sendo terminado, eu vi, Ramos de Azevedo faleceu em 1927 ou 28, eu vinha com meu pai visitar o Dr. Ricardo Severo, que era o arquiteto que estava continuando, dando prosseguimento às obras do Tribunal de Justiça. Ricardo Severo foi um dos grandes arquitetos brasileiros, ele era português, ele fez a faculdade de Direito, ele fez a Casa de Portugal, ele fez o estádio do Pacaembu, ele fez o velho clube paulistano, e era cunhado do Santos Dumont, um homem inteligentíssimo, casado com Dona Chiquinha, que era irmã do Santos Dumont. E por uma feliz coincidência, meu tio Armando Lebes casou-se com uma filha do Ricardo Severo, com tia Bela. Então a amizade foi muito próxima e papai vinha de vez em quando visitar o Dr. Severo, que estava comandando o término das obras do Tribunal de Justiça. E então nessa época, 1929, 30, eu tinha 3, 4 anos, eu vinha pela mão de meu pai visitar o Tribunal de Justiça. A decoração do Palácio do Tribunal de Justiça de São Paulo representa uma época e um estilo. Com seus pisos e escadarias em diferentes tipos de mármore, suas pinturas nas paredes e vitrais, suas colunas jônicas, suas esculturas como adornos, seus lambris de madeira de lei entalhadas por artífices do Liceu de Artes e Ofícios, seus tetos com motivos renascentistas, seus lustres de bronze. O palácio respira e exala história e cultura. Além disso, o prédio traz símbolos universais e atemporais em sua decoração, como balanças, águias, dentre outros. Também podemos encontrar ricos ornamentos cuja referência são figuras da mitologia greco-romana, como a deusa Têmis, também conhecida como Justícia na cultura romana, sempre representada com vendas nos olhos, e Diké, com olhos bem abertos, denotando a necessidade da visão ampla pelo julgador. Em exposição permanente, roupas, adereços e objetos utilizados nos rituais de justiça. 2 dos mais conhecidos, o malhete e a toga, o colar do mérito judiciário, o crucifixo, ou a vara do juiz ordinário, símbolo do magistrado, que deu origem ao nome dos gabinetes de trabalho dos juízes de primeira instância. Todos esses elementos aguardam quem percorre as dependências do Palácio da Justiça. A genética,
as heranças, os traços desse prédio. No próximo bloco, as principais atividades do palácio no século XX e sua entrada no século XXI. O Palácio da Justiça de São Paulo é um local histórico para a cidade e para o país. Palco de grandes acontecimentos, como, por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 32. Durante a Revolução, o tribunal presenciou ações importantes para se combater a ditadura, tendo destaque personalidades da época como o ministro Manuel Costa Manso, o promotor público Ibrahim Nobre e o embaixador Pedro de Toledo. A Revolução Constitucionalista de 1932 praticamente nasceu dentro do Tribunal de Justiça. Primeiro, nós precisamos revisitar essa revolução. Ela não foi uma revolução separatista. São Paulo nunca quis se separar do Brasil. O que São Paulo pretendeu foi, sim, trazer uma Constituição para o Brasil que estava se aproximando de uma ditadura, que sobreveio com o Estado Novo de Getúlio Vargas em 1937. Então foi neste local onde nós estamos que Ibrahim Nobre, o tribuno de São Paulo, concitou os paulistas a lutarem, a darem a sua vida para que o Brasil contasse com um pacto que realmente prestigiasse e respeitasse os direitos fundamentais. Outro trabalho fundamental desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi a instalação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que a partir de 1932 passou a ocupar dependências do Palácio da Justiça. O Tribunal de Justiça também se destacava por estar à frente dos principais acontecimentos jurídicos de São Paulo e foi responsável pelo julgamento de crimes célebres, como o crime da mala de Joseph Pistone, o crime do restaurante chinês e o crime do bandido da luz vermelha. Outra atribuição importante do plenário do tribunal são os crimes de economia popular e delitos cometidos por meio da imprensa. Estes, pelas atenções do governo ditatorial após o golpe de 64, chegou até a criar o segundo tribunal do júri, com a mesma competência do primeiro, mas que estivesse focado nas questões de imprensa. Nessa época, o duro regime fez com que houvesse uma mudança da entrada no prédio do tribunal. Essa passou a ser feita pelas laterais do prédio. A entrada central só voltou a ser aberta em 2002. Hoje, o Palácio do Tribunal de Justiça de São Paulo já não tem espaço para tantas atividades e divide com diversos outros prédios tantas responsabilidades. Desde 1982, seus plenários foram transferidos para a Rua Afonso Celso, tendo seu último julgamento sendo realizado em 1988. Atualmente, aproveita seu espaço para eventos especiais da magistratura, palestras e cursos. Os plenários, que hoje somam 10, foram transferidos para o Complexo Judiciário da Barra Funda. A composição do Tribunal de Justiça de São Paulo também passou por muita evolução. E hoje podemos destacar os mais de 2.000 juízes, mais de 250 comarcas e mais de 40.000 funcionários. Uma questão que mereceria destaque é que o Tribunal de Justiça só mais recentemente passou a contar em seu corpo de juízes com as mulheres. Atualmente na magistratura nós temos 757 juízas e no Tribunal de Justiça temos um número de 14 desembargadoras que vem tendo um destaque na sua atuação profissional elogiável.
Uma figura importante na história do Tribunal de Justiça de São Paulo é a do poeta Paulo Bonfim, secretário de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da Academia Paulista de Letras de São Paulo com o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, intelectual do ano de 1982, ex-presidente do Conselho Estadual de Cultura, entre outras tantas atividades. E eu acho que desde essa época nunca mais eu me desliguei do Tribunal de Justiça, porque acabei indo trabalhar no Juizado de Menores com o Dr. Aldo de Assis Dias para formar as comissões técnicas, comissão de cinema, comissão de rádio, de televisão, de teatro, de literatura. E aí, no ano de 1973, eu fui convidado pelo presidente José Carlos Ferreira de Oliveira para assessorá-lo na parte de relações públicas e cerimonial de seu gabinete. Escrevi muita coisa sobre o Palácio da Justiça em livros meus, sou autor do hino do Palácio da Justiça e tenho esta oração aos meus amigos do Tribunal de Justiça que eu gostaria muito de gravar. Na aurora de novos tempos, os amigos se reúnem e a praça se vai povoando da revoada de lembranças e da presença sonhada dos dias que vão nascer. No Tribunal de Justiça, quanta saudade habitando os salões e os corredores, entre a voz dos que partiram e a juventude que surge das arcadas do porvir. Na aurora de novos tempos, evocações vão descendo escadarias de mármore. Falam os velhos retratos, ouve-se a voz das paredes, peregrinação de andares, espelhos evocam sonhos, flutuam togas no templo, e na espada de São Paulo, a balança da justiça reflete a alma da terra. Contemplando vossos rostos, gravo os olhares que ficam na emoção deste momento. Ilumina-se o palácio com luzes do alvorecer. O futuro está chegando e os passos não são perdidos no recordar das comarcas, na palpitação das câmaras, no dourado das plenárias. Em vossas mãos colocamos a esperança que renasce, o ideal de Piratininga, o brio de nossa gente, a confiança que desponta na aurora de novos tempos. Qualquer cidadão pode visitar o palácio e conhecer mais de sua trajetória. Há visitas monitoradas, por exemplo, onde se fala da história do palácio, curiosidades, detalhes da arquitetura, dados sobre a Justiça Paulista e informações como os usos originais de cada sala e as alterações sofridas. Por exemplo, do Salão dos Passos Perdidos, que antes era para aguardo de julgamentos e hoje em dia é usado em solenidades. Ou a biblioteca, que conta com cerca de 150 mil volumes e está no espaço onde antes era o segundo tribunal do júri. Entramos em uma nova fase do Palácio do Tribunal de Justiça, onde se fecham algumas janelas do prédio para abrirem grandes portas para a história. A história do prédio, história do tribunal, história da justiça da cidade, da justiça do Estado, parte da história do país.